Oi. É, como já não faço vídeo há algum tempo, resolvi fazer um vídeo sobre livros de filosofia medieval e história medieval. Tá? É claro, é uma lista meramente sugestiva, não é exaustiva, né? É impossível exaurir todo o conteúdo da Idade Média, mas tem algumas coisas que podem ser interessantes como referência. Né? Como eu já fiz um vídeo sobre filosofia islâmica, eu não vou colocar aqui os livros de filósofos islâmicos medievais. Né? E eu vou, por exemplo, não vou colocar aqui os livros do Nicolau de Cusa e tal, porque aí eu pretendo fazer um outro sobre filosofia renascentista, embora em certa medida coubesse aqui. Bom, enfim. Então, vou pegar alguns livros de história medieval, né? A começar, esse aqui, The Civilization of the Middle Age, do Norman Cantor, que é um clássico, né? Bem grosso, bem completo, interessantíssimo. Fala de toda a extensão da Idade Média. Muito bom. Um outro aqui é uma coleção, na verdade, né? São os 3 volumes da história das Cruzadas do Stephen Runciman. Primeiro sobre a primeira cruzada, tá muito bom. O segundo volume, que vai do Reino de Jerusalém até o leste, né? Vamos dizer, o Oriente Franco, né? De 1100 a 1187. Muito bom. E o último volume, terceiro, o Reino de Acre, né? A história das Cruzadas. Outro livro interessante aqui é esse, Cathedral Forge and Waterwheel, que é sobre a tecnologia na Idade Média. Fiz até no meu blog, eu fiz um post sobre isso há alguns anos, sobre esse livro alguns anos atrás. É bem interessante. Bem interessante, falando sobre a tecnologia na Idade Média. Esse aqui é um clássico, né, do Huizinga, né, o outono da Idade Média, né, como foi traduzido aqui para o português. Bem interessante. Aqui tem um livro do Christopher Dawson, A Formação da Cristandade, que é sobre a Idade Média, né, em grande parte. Né, muito bom. Aqui tem uma ótima história de Bizâncio, né, para não dizer que eu não falei da Idade Média Oriental, né, do John Julius Norwich, que é uma breve história, né, de Bizâncio, né, que é o Império Romano do Oriente. Né. Aqui, uma história da Guerra dos 100 Anos, do Desmond Stewart, e é muito interessante para quem gosta de Game of Thrones, essas coisas assim, né, vai ver de onde que vem mais ou menos a inspiração para esse tipo de obra, né? Aqui um livro sobre religião, né, na Idade Média, que é uma, um livro sobre o gnosticismo, os bogomilos, os cátaros, albigenses, né, The Hidden Tradition in Europe. É sobre basicamente essa tradição que ele chama aqui de tradição secreta, que seria os gnósticos, né? Basicamente. Bastante interessante. Esse livro aqui é muito bacana, The Making of the Middle Ages, do Southern.
que ele fala basicamente do século X, né? E XI na Europa, né? A formação, como ele chama, da Idade Média. Aqui tem um clássico também, né? Do Charles Homer Haskins, The Rise of the Universities, que é uma historinha. Na verdade, são algumas conferências que ele deu, né, sobre esse tema, né? Sobre o início das universidades. Vale muito a pena. É um livro muito agradável e sobre um tema que é muito interessante, né? O início das universidades. Esse livro aqui também é bem bacana, né? Da Barbara Tuchman, que é sobre o século XIV, né? A Distant Mirror, sobre a calamidade, né? Que foi o século XIV, segundo ela. Bastante interessante também. E aqui, né, também do Stephen Runciman, a Queda de Constantinopla, 1453, que, assim, tradicionalmente, né, a gente aprende no colégio como aquela divisão da história, né? Geralmente o pessoal coloca 1453 como o fim da Idade Média. E é um livro muito interessante de todo modo. Mesmo que não se concorde exatamente com essa tese, né? Aqui tem um livro muito importante, eu acho, do Edward Grant. Edward Grant foi um historiador da ciência especializado em ciência medieval. Esse livro dele é muito bom. Tem um outro dele que é God and Reason in the Middle Ages, que é fantástico, né? Que é muito mais grosso e tal. Esse aqui é um livro menor, ele não é tão grande assim, mas ele defende a tese que os fundamentos da ciência moderna foram lançados na Idade Média. Então ele tem aqui uma defesa da Idade Média, coisa e tal. Muito interessante, muito bom mesmo. Principalmente para tirar essas ideias tolas, né, sobre a Idade Média, de não haver ciência, de não haver pensamento, essas coisas, né? Essas bobagens que a gente ainda ouviu. Eu vou pegar aqui alguns aqui que são de filosofia, depois eu volto para a história. Aqui, por exemplo, L'Esprit de la Philosophie Médiévale, está traduzido para o português, né? O Espírito da Filosofia Medieval, de Etienne Gilson, que é soberbo, muito bom, muito bom. O Etienne Gilson é a grande referência, né, em história da filosofia medieval. Tem outros que eu vou mostrar aqui também. Essa aqui é uma edição antiga, né, acho que difícil de encontrar, do Roger Bacon, que são o frade franciscano, que é considerado um dos iniciadores da ciência, né? É muito, muito interessante isso aqui. Tem um livro aqui, Periphyseon, A Divisão da Natureza, do Scott Derudna, que é um filósofo, né, e teólogo pouco conhecido, na verdade, pouco estudado no Brasil, né, mas que é absolutamente importante para o renascimento da filosofia na Idade Média, lá pelo século IX, né? O Renascimento Carolíngio, né? E é uma obra muito interessante, principalmente porque é muito inspirada em Dionísio Areopagita e é uma obra de metafísica, mas também de cosmologia,
onde o Eriúdina, que era um irlandês, né, um monge irlandês, ele mostra o fundamento metafísico da realidade, dividindo a realidade em 4 tipos de natureza, né? Então, é muito interessante. É muito... E é fundamental para a filosofia medieval. E é uma obra pesadamente neoplatônica, né? É muito importante. Tem algumas coisinhas aqui do Raimund Lull, também um filósofo, né, já do século XIII, né? Muito importante também, muito interessante. Raimund Lull, o Livro dos Anjos. Esse livro aqui é um diálogo entre um cristão, um judeu e um islâmico, né, do Raimund Lull. É um filósofo basco, né? A astrologia medieval, né? O Novo Tratado de Astronomia, de Raimund Lull, né? E a Nova Lógica, de Raimund Lull. E o Raimund Lull é interessante porque ele vai influenciar muita gente, inclusive o Leibniz, né? Com a questão de análise combinatória e tal. Isso é muito bom e muito interessante. Bom, sobre o grande Tomás de Aquino, né? A Suma Teológica eu nem ia mostrar, porque a Suma Teológica é meio que feijão com arroz, né? Mas eu uso essa versão aqui, né, em inglês, do Great Books. É muito boa. E ela é traduzida pelos padres dominicanos, ou seja, da ordem de Tomás de Aquino, né? Então é uma tradução que eu gosto muito, são 2 volumes, é fácil até de você comprar em sebo. Aqui, outro volume. É muito bom, né? Tomás de Aquino, nem preciso dizer, né, que é fantástico. Tem alguns outros livros aqui do Tomás. Esse livrinho aqui, né, sobre o ensino, aquelas questões disputadas, né? Aqui no caso sobre o ensino, De Magistro. Esse aqui, essa ediçãozinha muito simpática, as questões disputadas sobre a verdade, a questão 21, sobre o bem, essencial. Tem aqui, esse aqui também, né? São questões disputadas também sobre a criação, a conservação e o governo do mundo, de Tomás de Aquino. Esse aqui, sobre o poder de Deus. Tá? As questões disputadas sobre a alma, Tomás de Aquino. Tudo muito bom, tudo muito bom. E eu tenho aqui algumas coisas antigas interessantes. A Suma contra os Gentios, né, do Tomás, que foi traduzida por Dom Odilon Moura, né? Aqui. Dom Odilon Moura foi meu professor no curso sobre as 24 teses fundamentais de Tomás de Aquino. Depois eu mostro para vocês. Esse aqui também é muito bom, né? O Ente e a Essência, também traduzido por Dom Odilon Moura. E esse é mais legal ainda, porque tem o texto em inglês, ou em latim, e a tradução de Dom Odilon. É excelente, né? Aqui tem uma obra do Etienne Jusson, também está traduzida para o português, se não me engano, sobre Tomás de Aquino, sobre a filosofia de Tomás de Aquino. Tá aí, ó. Que nem preciso dizer que é muito boa. Uma outra sobre do Etienne Jusson também,
sobre a filosofia de São Boaventura, né? Muito bom. E esse estudo do Etienne Gilson que é uma introdução ao estudo de Santo Agostinho, né? Aliás, eu não incluí os livros de Santo Agostinho aqui porque Santo Agostinho não é Idade Média exatamente, né? E aqui eu queria... tem um livrinho aqui também legal, do Paulo Faitanin, que é um estudioso de Tomás de Aquino, sobre o indivíduo em Tomás de Aquino. E tem isso aqui. E tem esse estudo enorme do John F. Whipple, aqui, ó. The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas, do ser finito ao ser incriado, né? Que é um tijolaço de respeito só sobre a metafísica de Tomás de Aquino. Muito bom. Muito bom. Tem aqui esse estudo do Etienne Gilson sobre Dante e a filosofia, né? Ainda sobre Tomás, tem esse livrinho aqui muito simpático, né, daquela coleção francesa Maîtres Spirituels. Essa coleção é muito interessante, não existe mais, mas do Chenu, sobre Tomás de Aquino e a teologia. É muito bom. Falando nessa coleçãozinha, ela tem também isso aqui, da Jeanne Ancellé-Eustache, que é uma pequena biografia, né? Esses livrinhos são pequenas biografias com excertos de textos e tal do autor sobre o Meister Eckhart e a mística renana. A Jeanne Ancellé-Eustache é uma das grandes estudiosas de Meister Eckhart, né? Então, é absolutamente interessante para quem quer conhecer Meister Eckhart. Falando no Meister Eckhart, de quem eu gosto imensamente, eu tenho aqui essas edições francesas, né? Essa aqui, inclusive, foi traduzida pelo Alain de Libérat, que é um dos grandes, uma das grandes referências em história da filosofia medieval, né? Aqui são alguns tratados e sermões de Meister Eckhart. Aqui tem uma outra ediçãozinha só sobre os tratados de Meister Eckhart, mas que foram... Você vê que aqui a tradução é da Jeanne Ancellé-Eustache. E aqui são 3 volumes, que eu fiquei feliz que eu consegui completar, 3 volumes dos sermões completos do Meister Eckhart, né? Esse aqui também traduzido pela Jeanne Ancellé-Eustache. 1, 2 e 3. Aqui a tradução é diferente, né? Da Gwendolen Yarchik e Pierre-Jean Labarrière, né? Meister Eckhart. E para quem gosta de Meister Eckhart, tem esse estudo excelente, excepcional, do Alain de Libérat sobre a mística renana, que vai de Alberto Grande a Meister Eckhart. Muito bom. Esse outro estudo também sobre Eckhart e os seus discípulos ou sucessores, né, no Heinrich Zuzzo e o Johannes Tauler. É também muito bom. Aqui tem 2 livrinhos a exposição sobre o Credo, Tomás de Aquino. Esse livro aqui foi traduzido pelo Dom Odilão Moura. E ele foi me dado de presente pelo próprio Dom Odilão, que
em 98. Faz tempo, hein? Né? Ao caro Rogério, com a bênção, oferece Dom Odilão, né? Ordem dos Beneditinos, né? A Ordem de São Bento, né? No dia 20 de dezembro de 98. Agora, outro livrinho que eu considero uma dos meus preferidos, né? E vê como ele já tá meio ruizinho. Essa tradução que foi feita do livro do padre Eduardo Hugon sobre os princípios da filosofia de Tomás de Aquino, né? São as 24 teses fundamentais. Foram traduzidas pelo Dom Odilon. Aqui. Ele me deu de presente. Esse aqui foi no ano seguinte, 99. Né? É um livro, acho que é relativamente raro, porque eu não vejo mais ele, né, publicado. Né? Muito bom. Bom, acho que eu já vi todos desse lado. Sim. Tem alguns aqui. Sobre Duns Scotus, não confundir com o Scotus Eriud, né? Mas esse é Duns Scotus. Tem esse livro aqui excelente do Ludger Hollenfelder sobre a filosofia, metafísica, teologia do Duns Scotus. E tenho esses 3 livrinhos aqui que são para mim um tesouro, né? Esse aqui, o Tratado do Primeiro Princípio, onde ele prova a existência de Deus, Duns Scotus. O Princípio da Individuação, essa ediçãozinha aqui sobre, né, que é uma parte, né, da obra do Duns Scotus, só sobre a questão da individuação, que é um dos temas mais importantes na filosofia do Duns Scotus. E esse aqui, essa belezura aqui, sobre o conhecimento de Deus e a universidade do ser, em Duns Scotus. É uma seleção de textos, né, do Duns Scotus sobre isso. Ó. É a Ordinatio 1. Né? Maravilha isso aqui. Bom, agora subindo para uma outra parte, né? É que tem vários livros interessantes sobre a Idade Média, né? Eu vou tirar alguns aqui para ficar só os que me interessam aqui. Bom, então, tem esse aqui que eu ganhei do professor Carlos Frederico, muito gentilmente, me deu de presente. Um livro muito legal, muito bacana. É um livro fininho, mas muito substancioso, sobre Tomás de Aquino. Assim, eu acho que vale muito a pena. Muito bom. Tá? Esses aqui não são de Idade Média, deixa eu ver. Esse aqui, Alberto Magno, que é difícil você encontrar coisas de Alberto Magno, né? Então, esse aqui sobre o destino e os 15 problemas. Né? O livro do Pedro Abelardo, né? Sobre ética. Né? Esse aqui é um livro mais contemporâneo, né? Desse Kunz, sobre uma interpretação aristotélico-tomista da filosofia da natureza. É bem recente, Robert Kunz. É a filosofia da natureza de Tomás de Aquino, né? Aristotélico-tomista, né? É obsoleta? É o título do livro. Obviamente ele vai dizer que não, né? Ele tem ali as justificativas para tanto, né? Aqui tem vários interessantes. De novo, Alberto Magno, Tratado sobre a Prudência. Né? Pega só o do Magno, né?
Aqui, Magno. O Ser e a Inteligência, da editora Concreta. Essa editora é muito boa, de alguns amigos lá do Rio Grande do Sul. O Proslógio, da edição bilíngue, né, do Anselmo, da Cantuária. Isso aqui que é uma beleza, né? A Luz, o Tempo e o Movimento, a edição bilíngue do Tratado de Roberto Grosseteste, Ciência Medieval, muito bom, muito interessante, que tenha uma introdução aqui, a apresentação do Rafael de Paula, meu amigo Rafael de Paula. Os Opúsculos sobre a Natureza, de Tomás de Aquino. São pequenas obras, né, esses opúsculos sobre questões da natureza e tal. Também da editora Concreta. Aqui, ó. Os Princípios da Natureza, a mistura dos elementos. Aqui, ó. As Operações Ocultas da Natureza, sobre o movimento do coração. Tomás de Aquino, sempre bom. Isso aqui que também é uma beleza, né? Sobre a profecia. O Tomás de Aquino falando sobre a questão da profecia. A tradução do professor Luiz Astor. Olha. Sobre a questão da profecia e coisa e tal. Entendimento medieval, né? Da profecia. Isso aqui é excelente. Excelente. Agora, uma coisa que é bem rara de você encontrar. Eu consegui encontrar, fiquei muito feliz, né? Isso aqui é um filósofo do século XI, mais ou menos, Adelaide de Bath, né? Que essas conversas com o sobrinho, né? São diálogos platônicos, né? Vamos dizer assim, sobre diversos temas, né? Aqui você tem o mesmo e o diferente, as questões sobre ciência natural e sobre os pássaros. Que é uma obra difícil de você encontrar, né? Graças a Deus foi traduzida, né? Aqui, para quem quiser, o livro do Fisa, Eduardo Fisa, sobre Tomás de Aquino, uma introdução bem legal, porque o Fisa tem a qualidade de discutir, porque ele conhece, né? Conhece bem a filosofia analítica contemporânea e tal. Então ele discute bem, né, as teses de Tomás de Aquino contrapondo, né, as teses da filosofia analítica e tal. Então eu acho que uma grande uma grande contribuição, né, porque ele não fica só falando do passado, mas ele discute com a filosofia antiga, né? Aqui. Eu tenho outros comentários do Tomás, tenho comentários à física de Aristóteles, ao De Anima e tal. Eu vou mostrar só esses aqui, porque estão lá em cima. Assim, esse comentário ao Livro das Causas. O Livro das Causas é uma coletânea, né, vamos dizer assim, de pedaços dos elementos de teologia de Próclo. Tá? Então, tem o comentário aqui de Tomás. O comentário de Tomás, né, sobre as hebdômadas do Boécio, né? Aliás, a Consolação da Filosofia está ali, mas eu acabei não pegando. Né? Esse aqui é interessante, o Tratado da Esfera, principalmente o pessoal que acha que na Idade Média a galera acreditava na Terra plana e tudo, né? Então, João de Sacrobosco. Aqui talvez interesse, isso aqui é uma tradução
de um bestiário do século XII, tá? E é legal porque... Aqui, ele é legal porque ele é cheio de ilustrações. Deixa eu pegar as ilustrações legais. Ó, as abelhinhas, as corujas, galos. Mas tem outras coisas aqui, outros bichos estranhos, fora da nossa fauna usual, né? Vamos dizer assim. Ó, assim. Tem aqui, eu não vou encontrar agora, mas ó, aqui. Ah, o sátiro. Ó, tá vendo? Os macaquinhos. Enfim. É muito legal, né? O bestiário da Idade Média, né? Agora outros livros aqui sobre a Idade Média que são também interessantes, né? Veja aqui, esse do Jusson, sobre Abelardo e Luísa, né? Para quem curte um romance, um romance trágico, né? Procurem a história de Abelardo e Luísa, leiam esse livro do Etienne Jusson, né? E aqui tem um historiador da Idade Média, o Georges Duby, acho que foi traduzido para português também, o livro dele sobre o ano 1000, né? O livro dele sobre a sociedade cavalheiresca, nesse caso cavaleiresca, né? Do cavaleiro, né? O livro dele sobre os senhores e os paisanos, né? Os camponeses, né? Esse aqui também é legal. Do Jean Gimpel, A Revolução Industrial da Idade Média. Né? Também fala sobre tecnologia na Idade Média, coisa e tal. É também muito bom. Aqui. Do Jacques Le Goff, Os Intelectuais na Idade Média. Bem substancioso, bacana. Também do Jacques Le Goff, Os Heróis e Maravilhas da Idade Média. Também é um livro interessante. Isso aqui, que eu gostei muito, foi o Salles Buria que me indicou. Eu não conhecia. Do Michel Pastoureau. Uma história simbólica da Idade Média Ocidental. Só sobre os símbolos da Idade Média, né? Símbolo medieval. Esse aqui, muito bom. Aqui alguns livros da Regine Pernoud, né? Também a grande historiadora da Idade Média. A mulher no tempo das Cruzadas. Esse livrinho curtinho daquela coleção que é CG, né, que eu sei, né, sobre Joan d'Arc. Isso foi tudo traduzido para português. Essa tradução aqui, no livrinho da Regine Pernoud, sobre os Templários. Um livro ótimo, principalmente para o pessoal que gosta de Idade Média, gosta de ler sobre os Templários. Isso aqui é uma boa referência. E é muito bom para tirar certas ideias meio fantasiosas sobre os Templários, né? Que existem até hoje. As ideias, né? As ideias estranhas sobre os Templários. Esse aqui é um livrinho curtinho, Pour en finir avec le Moyen Âge, que é para terminar, né, com a Idade Média. É um livro meio que resumo de diversos
diversas teses que ela já havia exposto em outros livros, né? Aqui um livrinho também muito simpático sobre São Luís, da Regine Pernoud. É um livrinho assim, é até interessante porque ele é todo ilustrado, né? L'Histoire de France, assim, é todo cheio de ilustrações, é bacana mesmo. Um outro livro da Regine Pernoud, esse é fantástico, Lumière du Moyen Âge, né? A luz da Idade Média, né? Aqui ela destrói boa parte dos mitos com relação à Idade Média, né? Que o pessoal não tomava banho, que o pessoal não estudava, que as relações entre os senhores e os servos, a posição da mulher, muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Aqui é um livro do Umberto Eco sobre a arte e a beleza na Idade Média. Aqui, um livro do Vincent Foster Hopper, sobre o simbolismo do número na Idade Média. É bem interessante. Aqui, esse livro é muito interessante também, é sobre a tecnologia medieval e a mudança social na Idade Média, Lynn White. Para quem estiver interessado nesse tipo de tema. Aqui tem um livrinho interessante sobre os cavaleiros teutônicos. Pouco se fala deles, né? Sobre os cavaleiros teutônicos. Mas eles tiveram um papel muito importante, por exemplo, na cristianização dos estados bálticos, de uma parte da Europa Oriental. Muito interessante. Esse livro aqui, que eu acho fundamental, né? Assim, Le Moyen Âge, ou l'Imposture, esse é o estudo do Jacques Herz, que é um historiador da Idade Média. E aqui é um livro mais polêmico, no sentido de que o objetivo dele é derrubar todos esses mitos relacionados à Idade Média, né? É muito bom. E aqui tem dois livros mais, digamos assim, estranhos, né? Vamos dizer assim. Esse aqui é um clássico, né, do Richard Kierkegaard, né, da Cambridge, né, sobre a mágica na Idade Média, magia na Idade Média. É um livro muito, muito, muito bom. Fala bem sobre sobre como é que era a magia na Idade Média, quais eram os fundamentos da magia e tal. A necromancia, que é um fenômeno muito, muito curioso, né? De clérigos que invocavam o demônio, não exatamente para adorar o demônio, mas para, com o poder de Deus, controlá-los e angariar uma série de benefícios, né? E aqui é uma ilustração exatamente do livro, né? Desse livro do Kierkegaard, que também foi... Esse aqui também é do Kierkegaard, que ele trata dos ritos proibidos, né? É um manual de necromancia do século XV. Rogério, porque você tem um treco desse em casa? Pois é, eu gosto. É um livro bastante interessante e ele estuda justamente esse tipo de fenômeno, né? Os livros mágicos,
E os tipos de coisas que os necromantes faziam, né? Banquetes com os demônios, aparição de cavalos, aparição de castelos, feitiços para amor, né? Loucura, enfim, né? Os espíritos que eram conjurados, assim, né? A mágica dos círculos e das esferas. Se você for ler, por exemplo, lá o Fausto, né? Ou se você tanto o Dr. Fausto, tanto do Christopher Mallory, quanto do Goethe, né? Todos eles bebem desse tipo de fonte, né? Desse tipo de prática, né? Aqui tem umas ilustrações, eu vou mostrar para vocês, peraí. Tem aqui. Aí, ó. Os símbolos, os círculos mágicos. O negócio era brabo, tá vendo? Ó. Eita. Aí tem aqui em latim, tem traduzido. Enfim, é uma obra muito, muito, muito interessante. Né? Para quem está interessado nessas coisas de magia. Ou de história da magia, né? História da magia. Enfim, eu acho que é isso. Acho que eu não tenho... Talvez tenha alguma coisa ou outra que talvez interesse. Não é um livro sobre filosofia medieval, em certa medida, né? Mas é o Scholastic Metaphysics, do Edward Feser, né? Uma introdução contemporânea. É muito, muito bom, né? Então, se quiserem ler sobre isso, vocês vão gostar, tá certo? Então, é isso aí. Talvez eu tenha esquecido algum livro, não tenha falado de algum livro aqui que eu tenho sobre a Idade Média, mas basicamente é isso aí, tá certo? Então, até mais.